Teremos, então, nesse momento, o assunto a expansão e melhoria contínua dos sistemas CADIPREV e GESCOM. Convidamos a Cirleide Silva, seja novamente muito bem-vinda para moderar esta atividade. Cirleide, vice-presidente da APPREM, e o nosso palestrante, Wagner Marcelino. Convidamos Wagner, seja muito bem-vindo. Wagner, também queremos agradecer ao Ministério da Previdência Social, do time que está fazendo atendimento desde ontem a todos vocês, né, aos regimes próprios que estão ali também aproveitando o Ministério da Previdência que aqui está. A todos uma ótima atividade e as boas-vindas da Cirleide nesse momento. Boa tarde. Voltar do almoço é difícil, né, mas estamos aqui para completar o nosso dia. E hoje, com uma palestra, a gente vai fazer uma palestra inovadora, né, Wagner? Wagner hoje vai fazer uma palestra inovadora para nós. Então, a nossa palestra agora é a expansão e melhoria contínua dos sistemas CADIPREV e GESCOM. Vou falar um pouquinho do Wagner. O Wagner é servidor exclusivo comissionado da Secretaria de Regimes Próprios desde 2020. Atualmente, coordenador de atendimento do Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público, cursando Direito no Centro Universitário do Distrito Federal. Está no Ministério da Previdência Social desde 2013, no qual já colaborou em diversas áreas e possui conhecimento sobre os principais projetos, processos e atividades relacionadas aos regimes próprios de previdência. Então, hoje, o Wagner, a gente não vai fazer apresentação, né, Wagner? Hoje a gente vai fazer o, como é que se diz? Estudo de caso. Então, ele vai demonstrar realmente CADIPREV e o GESCOM aqui para nós, para os que têm dificuldade e aqueles que querem aprimorar, né, Wagner? Isso mesmo. A gente vai fazer uma prática, né, de como inserir os dados dos requisitos profissionais, do início da gestão de acesso do sistema GESCOM, depois que teve essa modificação, essa modernização da plataforma, indo para o Gov, né, que teve um aprimoramento. Então, a gente quer fazer um pouco mais de prática, que a teoria a gente já tem bastante manual, tem bastante conteúdo na nossa página. Então, vamos um pouco para a prática, do dia a dia, como mexer, aonde acionar os comandos para conseguir o acesso ao sistema GESCOM e algumas modalidades de dica dentro do sistema CADIPREV. A gente vai usar o perfil da Cirleide, que ela se habilitou a impressar um pouquinho do acesso dela, e a gente vai fazer assim, lá do início, para quem ainda fez a migração, a importação e não tem acesso, mas tinha acesso no passado e com a migração do sistema não tem mais. Então, qual é a ideia? Começar lá do início mesmo da gestão de acesso do sistema. Então, a gente vai estar mostrando passo a passo. Vamos lá? Vamos lá. Atualmente, o sistema GESCOM, ele teve a sua modernização, né, na questão de acesso. Antigamente, todo mundo tinha que ter uma senha do GERID, que é do Comprev para o GESCOM, o acesso do CADIPREV, que era uma senha individual, e com a modernização e com a ideia de uma única senha para todos os sistemas, então a gente começou pelo GESCOM. O GESCOM, que é o principal meio de comunicação com a Secretaria e de envio de informações, que é as legislações do dia a dia aí do EPPS, um pedido de liberação, desbloqueio. Então, para quem não tem acesso à plataforma Gov, que hoje possivelmente é a minoria, qual que é a ideia? A pessoa utilizar a plataforma Gov para fazer o login de acesso. Clicando ali colocando no Google mesmo, hoje GESCOM, ou novo GESCOM, ele já vai levar para a página de serviços, que é a página oficial ali das atividades que o Gov tem como acesso. Clicando no botão iniciar, ele já vai levar para a plataforma GESCOM, ele está com uma cara nova, ele vai estar aparecendo um pouquinho com o CADIPREV, a interface dele, né? Então, ele tem uma interface similar à do próprio CADIPREV. Para conseguir acesso, pode clicar em OK, Cirleide, por favor. Volta. Clica lá em GESCOM novamente, para a gente mostrar desde o início.
Pode clicar em OK. Quando vai acessar o sistema, podem ver que lá em cima, no canto direito, né, tem o botão de entrar, Gov. A pessoa vai clicar nessa opção. Ele vai pedir o login e a senha. Pode clicar, Sirleide. Clicando nessa opção, a pessoa vai ter acesso. Ah, mas eu não tenho acesso ao Gov. Você pode colocar o seu CPF, pedir para continuar. Automaticamente, quando você não tem acesso ao Gov, ele já começa a fazer o seu cadastro. Ele já começa a fazer o seu reconhecimento. Ele pede para ler o QR Code, fazer reconhecimento facial, etapa de segurança, que é seu telefone, seu e-mail. Mas as pessoas que já têm acesso, devido a imposto de renda, carteira, identidade, então a maioria tem já esses acessos, então acessou, ele já vai te levar para o Gov. Pode colocar, Sirleide. Uma porcentagem de usuários ainda não tem esse acesso ao sistema. Pode apagar a senha e coloca uma nova, a sua senha. Quando acessa, ele vai aparecer essa mensagem de alerta. A pessoa não tem acesso. Na migração, aquele usuário não subiu para a nova plataforma. O que a pessoa vai fazer? Ela vai criar o seu acesso, ela vai solicitar novamente acesso ao sistema. Clique em solicitar acesso. Sempre unidade gestora, que é a primeira opção. Pode clicar. Logo no finalzinho tem um botão de avançar. Vai clicar em avançar. Abaixo aí do MPS, Sirleide. Já está clicado. Aí você vai clicar agora em avançar. Isso. Clicou em avançar, vem essas duas opções. A opção de GESCOM são os operadores do sistema. É aquela pessoa que vai estar utilizando o sistema para abrir uma consulta ou enviar uma legislação. E o acesso RPPS são os gestores de acesso do sistema. Então, aquela pessoa que é gestora é que vai delegar e que vai atribuir responsabilidade para os demais usuários. Então, são dois momentos de cadastro. Então, a pessoa que é usuário, que vai abrir consulta, vai clicar em GESCOM, por favor, Sirleide. Avançar. Desce um pouquinho, por favor. Pode clicar para descer, por favor. Aqui, isso. Observem que aqui tem o perfil desejado. Clica nele, por favor. Pode clicar. No perfil desejado, já é os usuários para o sistema do GESCOM. O Diente Analista é aquele que é responsável por abrir consulta, que vai estar fazendo a manutenção ali de enviar pedidos de liberação, dúvidas, informações do dia a dia. Já o de legislação é aquela responsabilidade que a pessoa tem do plano de custeio, que é um dos principais que tem ali dentro. Ou enviar qualquer tipo de norma em que o ente precise alterar a reestruturação, reorganização administrativa, o conselho deliberativo, o comitê de investimento, teve qualquer ato e queira declarar dentro do nosso sistema, ele tem que ter esse perfil de ente legislação. Ah, mas ele não é o usuário, ele não vai ser a pessoa que vai alimentar o sistema. Clique em voltar aqui, Sirleide. Clique em acesso, por favor. Avançar. Desce novamente, por favor. Observem que as informações são as mesmas, só que aqui, ó, na descrição, por favor, clique aí no perfil desejado. Aqui já muda. Aqui já tem o gestor e o operador. O gerente de acesso, ele tem essa opção de ser o gestor de acesso. O operador, ele tem a característica como se ele fosse o substituto. Lembrem que antigamente tinha que ter dois, só que nesse só vai haver um, que é o titular, que é o gestor. O gestor de acesso é que vai ter a permissão de liberar para os demais. Só que a Sirleide, ela vai ser uma usuária do sistema para abrir consulta. Vamos preencher com os dados, Sirleide. Clica lá em voltar, coloca GESCOM e vamos preencher com os dados.
Essa solicitação, ela é totalmente de responsabilidade do ente, os dados que vão ser alimentados ali. Clique em avançar, Cirleide. Os dados que vão conter, que é o telefone e o e-mail, esses dados são os que recebem notificação e que vai receber alerta do Ministério da Previdência. Qual que é a indicação nesse momento de e-mail? Utilizar um e-mail funcional ou pessoal. Lembrando que a senha é pessoal e intransferível. Ah, mas eu tenho uma consultoria. Ela que faça todo esse processo de solicitação e o gestor de acesso vai lá e desbloqueia. Então, não precisa o gestor ou os responsáveis do RPPS passar a sua senha do Gov, que é uma senha muito mais pessoal do que a senha do CadPrev. Então, o ente pode estar fazendo o cadastro das suas assessorias, né? O atuário que tem que abrir consulta sobre pergunta, a equipe de investimento, o conselho. Então, não precisa passar a sua senha. Você pode cadastrar demais. Pode preencher com seus dados, Cirleide, por favor. Os dados sempre são o pessoal de vocês, tá? Ah, mas eu preciso cadastrar uma terceira pessoa. Peça para que ela faça esse cadastro. Na hora de se identificar e os dados, é bom que ela esteja ciente das informações e do termo de responsabilidade em que ela está assinando. O endereço pode ser do Instituto, não tem problema. Neste caso, ela está utilizando um e-mail do Instituto. Lembrando que esse e-mail, doutora Cirleide, ele tem que ser somente você acessando. Se tiver mais pessoas, por exemplo, acessando esse e-mail, não é uma recomendação do Ministério. Porque outras pessoas podem resetar essa senha e, porventura, acessar o sistema e acabar prejudicando ou inserindo dados que não são verdadeiros. Se alguém for tendo dúvidas, pode levantar a mão que a gente vai respondendo, de acordo com as telas. O cargo, né? E logo abaixo tem o ente federativo. Você vai escrever o nome do município. E ele já vai começar a aparecer as informações. Pode ir escrevendo que ele vai aparecer o seu município no banco de dados. Podem ver que ele carrega e já aparece. É só clicar em cima. Pronto, já selecionou. Perfil desejado. Nesse primeiro momento, só permite um perfil. Quando você for desbloquear o usuário, aí o gestor pode dar os dois perfis. Não precisa ser uma pessoa para cada ação. A mesma pessoa, como dependendo do RPPS, que é porte pequeno, que uma pessoa faz todas as atividades, ela pode ter os dois. Vamos lá, clique em ente analista, pode clicar em avançar. Aqui é o momento que você vai assinar o documento pelo GovBR. Tem uma transcrição, né, uma orientação, como fazer. Clica, por favor, em baixar o termo aí, doutora. Aqui, baixa ele. Ele está aqui, clique aqui no Gov, por favor. A assinatura recomendável neste momento, já que está tudo sendo digital, é que assine pelo Gov, que é um pouco mais rápido. Pode escolher o documento que está lá nos seus downloads, para a pessoa também não ter que imprimir e assinar, né, gente? Então, já que está no Gov, fazer tudo. Clica em Downloads, Termo de Compromisso, Abrir, Avançar. Ele vai perguntar onde você quer a assinatura, tá vendo? Ajuste ela ao documento, assinar, assinar documento. Em alguns que tem duas etapas de segurança, ele pede um código. No meu que não pede o código, o da Cirleide pediu o código, que é aquele que chega no celular de vocês, ou que vocês podem estar gerando pela própria plataforma Gov. Gerou o código, colocou esse código, ele não é código único, ele sempre vai mudar de minutos em segundos. Então,
não vai ser o mesmo que você acessou de manhã, vai ser o mesmo de tarde. Então, ele vai mudando. Autoriza a assinatura. Pode ver que ele já deu a mensagem de autenticado. Pode baixar o documento, doutora Cirleide. Baixa o documento. Vamos voltar lá no acesso. Pode clicar. Vamos anexar essa documentação. Qual é a recomendação do Ministério neste momento? Vocês que são gestores de acesso, além desse documento que está sendo anexado, é solicitado o ofício, designando para aquela oficina, para aquela opção de gestor, bem como algum documento, um termo de posse ou um documento auxiliar para comprovar que aquela ação está sendo validada pelas partes. Neste caso, vai selecionar mais de um documento. Pode abrir. Aqui, se precisa, por exemplo, vai anexar o termo de posse, clica de novo em anexar, vai anexar o ofício, clica de novo em anexar, e ele vai dando as etapas. Aqui, você vai clicar, por favor, para avançar. Antes de confirmar esse envio, ele vai te dar um feedback, o que você já declarou. O ente federativo, a solicitação, seus dados, né? O perfil de acesso que você está solicitando. Aqui nessa observação, você pode colocar que você é um novo usuário, que você foi designado, ou qualquer informação. Podem ver como ele não é um campo obrigatório, ele fica em branco, que às vezes a pessoa só está querendo acesso para o presidente ou para o gestor ali liberar logo esse acesso. Clique em não sou robô, avançar. Ele vai dar uma mensagem que a solicitação da Cirleide é a 783. Então, tem 700 e poucas pessoas na frente dela para liberar. Então, vamos liberar o acesso dela aqui. Esses acessos podem ser feitos pelo gestor ou pelo Ministério da Previdência. Quando ele é feito pelo Ministério da Previdência, a gente só coloca esse número, 783, né? Cadê? 783. Vamos autorizar o acesso aqui rapidinho. Lista. Quando eu autorizar o acesso dela aqui, ou qualquer um do Ministério autorizar o acesso, vai chegar um e-mail para vocês, naquele que foi selecionado, informando que o perfil foi desbloqueado. Ah, mas eu neguei. Também vai aparecer o texto lá dizendo por que eu neguei. Beleza? Então, se eu autorizo, chega a confirmação. Se eu não autorizo, vai chegar a confirmação do mesmo jeito. Estou autorizando o acesso dela. Pode sair dessa tela, por favor. Volta lá o GESCOM para fazer o login. Pode clicar em OK novamente. Vamos logar novamente no sistema pela plataforma Gov. Se ele estiver naquela tela, essa é a ação. Clique em OK e faça a ação novamente, tá? De novo, doutora Cirleide. Viram? O acesso dela ao GESCOM já foi desbloqueado. Então, nesse momento, a Cirleide, ela já está com acesso. Se observaram, no primeiro momento que ela clicou, deu aquela mensagem de não ter acesso. E aí ela já criou seu perfil. Se o gestor de acesso já está desbloqueado, ele já consegue fazer essa mesma operação que eu fiz aqui. Desbloqueei ela e ela já consegue acessar o sistema. Se eu precisar dar mais um perfil de acesso para ela, ou se o gestor precisa, ele vem por aqui, ó, acesso ao RPPS. Nesse acesso ao RPPS, ele tem a interface de senha
a do CADPREV. Então, se você vai usar essa base aqui, clica, por favor. Você ainda vai estar com acesso negado, porque você não é gestora de acesso. Clica aqui, coloque seus dados do CADPREV. Para acessar essa parte, somente com usuários que estão autorizados lá dentro do sistema CADPREV. Se tentar com a senha do Gerid ou de outro sistema, ele vai dar acesso negado também. Clique em Não Sou Robô. E pode entrar. Ela está como gestora, que ela veio então pela antiga. Não era, mas veio. Aqui nas solicitações de acesso, clica, por favor. Se qualquer representante do município da Cirleide, lá de Ubatuba, entrar naquele pedido de solicitação e gerar aquele numeral, ele vem para cá. Ele fica para o Ministério e fica para a Cirleide. Então, a pessoa fez a solicitação, a Cirleide pode entrar aqui e desbloquear o usuário. Só entra nessa aba quem é gestor de acesso. A pessoa que não é gestora de acesso não consegue entrar nesse banco de dados. Usuários aqui, clica por favor, Cirleide, são todos os que estão vinculados ao município de Ubatuba, ou no caso de vocês, quando vocês ingressarem nessa aba, vocês vão conseguir. Nesse banco, nessas informações, tem os dados do usuário, tá? Então, neste caso aqui, vem o CPF, o nome e o e-mail. Mas essa pessoa, por exemplo, Adilson, ele está ativo. Ele não é um servidor inativo do sistema. Ativo quer dizer que ele consegue usar e inativo quer dizer que ele não consegue usar. Quando a pessoa está com o ativo errado ou inativo errado, a própria gestora do RPPS, ali no sistema, consegue alterar. Clique em alterar, por favor, ali no lápis. Todos os dados aqui, tirando o CPF e o nome da pessoa, são editáveis. Esse e-mail aqui, sobe, Cirleide. Está vendo esse e-mail? Lá da logística atuarial, ela pode mudar. Ela pode alterar esse e-mail aqui da pessoa, só que ela tem que colocar justificativa falando por que ela está alterando esse e-mail. Se ela desbloquear aqui, clicando nesse botãozinho, essa pessoa volta a ter a ação de mexer nos dados lá no GESCOM de Ubatuba. Se bloquear, a pessoa não consegue mais acessar aquele município. Então, a gente está dando autonomia para os gestores de acesso realizar essas atividades. Antigamente, cada um tinha que entrar com pedido no Ministério, informando, olha, essa pessoa saiu, eu quero que desvincule ela do meu município. Ah, eu não quero que ela tenha mais acesso. Não tem mais essa funcionalidade de depender de uma consulta para o Ministério. O próprio ente consegue fazer isso. O gestor consegue mudar o e-mail. Ah, a pessoa mudou de e-mail, não tem mais acesso a esse e-mail. Eu preciso abrir um chamado para mudar o e-mail? Não. A pessoa já consegue trocar aqui. Antes tinha que abrir um chamado lá no pronto, solicitando a troca de e-mail e que tinha que esperar a data prévia. Com essa nova modalidade, o gestor de acesso consegue fazer esse ajuste, essa troca. Mudou o e-mail aqui, a pessoa já consegue receber os alertas. Lembrando que vai ficar, desce um pouquinho o Cirleide, qualquer alteração, qualquer movimentação feita dentro do sistema, fica salvo quem fez. Alguns vai estar com o importador que veio do antigo sistema e que foi o Ministério que fez. Daqui para frente, qualquer ação que for feita dentro do sistema, vai ficar o seu CPF e o seu perfil ali vinculado à atividade realizada. Então, para saber quem fez aquele bloqueio ou aquela mudança de e-mail, é possível descobrir por aqui. Para salvar, depois que ela ajustou tudo, clicou em salvar e aí a ação fica ali já travada, vinculada à pessoa. Não vamos clicar porque senão vai ficar os dados da Cirleide. Aqui no acesso ao RPPS. Pode clicar. No acesso ao RPPS vem a mesma vinculação, só que com um porém, desce um pouquinho. Podem observar que a Cirleide está aqui, gestora de acesso. Ah, mas precisa colocar o operador, precisa colocar os perfis de acesso. Clicando aqui no lápis, consegue fazer essa ação. Desce mais um pouquinho, Cirleide. Podem ver que todos estão cadastrados, só que estão sem
perfil. Então, a gestora, que é a Cirleide, consegue entrar com o perfil dela e autorizar os coleguinhas a fazer a gestão, a incluir dados dentro do sistema GESCOM. Então, ela só clicando aqui no botão do lapisinho, né? Pode clicar, Cirleide. Desce um pouquinho. Aqui na opção de adicionar item, desce mais um pouco. Vamos lá no perfil. Ela vai colocar operador. E aqui no ente federativo Ubatuba. Pode adicionar, salvar. Salvou com sucesso, falando qual é a ação, e está aqui, já vinculada à responsabilidade da pessoa. Ah, mas eu quero tirar. Vamos lá de novo no lápis. Desce um pouquinho. Cadê? Sobe. Está vendo aqui a lixeirinha e o botão de alterar. E observem aqui, ficou o histórico. Então, fica o histórico da pessoa quando recebe um perfil. E quando tirar, também vai ficar vinculado ao perfil. Vamos agora aqui no GESCOM. No GESCOM tem a mesma funcionalidade. Clica ali no lápis, por favor, Cirleide. A Cirleide é a única ativa ainda dentro do sistema, então ela ainda tem que ativar os demais coleguinhas. Se precisar bloquear, a Cirleide pode se auto-bloquear no sistema. Desce um pouquinho. Clique em adicionar, por favor. Lembra que eu falei que o gestor poderia dar o papel de analista e legislação? É nesse momento que ela pode fazer essa gestão. Só que ela não vai por aqui. Ela só vai por aqui se a pessoa está sem acesso. Mas a Cirleide já tem. Desce um pouquinho, Cirleide, por favor. Clique em cancelar. Está vendo que ela já tem um ente analista? Se ela fosse tentar adicionar, iria dar um erro. Falando que ela já possui o perfil de ente analista. Se já possui um perfil e já está cadastrado, ela vai clicar aqui, ó, no lápis. Clica no lápis, por favor. Vai clicar aqui em ente legislação. Na setinha, quem mexeu com GESCOM já, com Prev, vai conhecer essa ação de ter que clicar na setinha para acionar. Clica na caixinha novamente para selecionar, para validar os dados. Pode clicar em alterar. Deu algum erro, o sistema deve estar com algum processamento, clique em auxiliar do mouse e voltar. Pelo visto o sistema caiu ou ele está atualizando, dá um F5 aí. Vamos ver se caiu. Voltou, pode clicar lá novamente no lápis. Vamos adicionar a responsabilidade de ente legislação. Algum erro está dando nesse momento. Como eu falei, a gente está fazendo ao vivo, então isso pode acontecer de fato. Mas a ação, clica de novo para voltar, Cirleide. Pode voltar na tela anterior, ou dar um F5 aí. Quando é necessário, pode clicar novamente lá em GESCOM. Essa ação que ela fez foi de atribuir a responsabilidade, isso pode acontecer do erro. Então, a gente olha dentro lá no Ministério se o sistema caiu ou se ele está dando alguma inconsistência momentânea, né? Porque, como todo mundo está entrando e está começando a mexer, ele pode dar esses bugs sim. E aí a gente fica à disposição para estar resolvendo casos pontuais. Porque no caso, igual a Cirleide, ela já tentou acessar e deu erro. Então, a gente pode tentar depois lá no atendimento ver se ela está com se teve algum problema com a DataPrev ou se foi a questão da internet ou algo assim que pode acontecer. A mensagem, salvo engano, foi alguma coisa com a navegação da internet. Pode dar erro que o Ministério está fazendo manutenção, pode dar erro que a DataPrev, de fato, não está fazendo a manutenção e deu algum bug no momento. Então, aqui nessa aba de GESCOM, as pessoas que estão vinculadas, que solicitou acesso, vai começar a aparecer. E aqui é onde que você vai atribuir a responsabilidade.
Então, nesse momento, somente a Cirleide está conseguindo acessar o GESCOM e ela, como gestora, tem que fazer todo esse processo. Mas antes dela fazer o processo, ela tem que pedir para os seus colegas, lá do instituto dela, fazer aquela etapa de criar o cadastro. Se não criar o cadastro antes, não vai conseguir ação e nem fazer nenhum ajuste dentro do sistema. Vamos lá no GESCOM. Está aqui. A interface pode ter mudado, mas a ação de envio, ela não mudou. Quem envia o plano de custeio ou quem faz envio de consultas, pode observar que não alterou. Clique em consultas, por favor, ali na setinha. Ele vem com as opções de consultar. Clica em sobre RPPS, Cirleide. Antes, a pessoa tinha que ir até o final da página, pesquisar, para depois incluir. Nessa nova modalidade, não precisa. Nessa nova modalidade, ele já aparece aqui o botão de incluir nova consulta. Então, você não tem que fazer uma pesquisa para incluir uma consulta. Você já consegue abrir ela logo de cara. E não mudou essa opção. Pode clicar, por favor, Cirleide? Observem que o assunto, a telefone, todos os dados que eram solicitados, quando era GERID GESCOM, ele veio para o GESCOM Gov. Ele só mudou a interface, mas a opção, os assuntos específicos não se alterou. Tá? Então, essa aba continua da mesma forma. O plano de custeio, a gente tem umas novidades. Clica aqui, por favor. Pesquisar plano de custeio. Pode descer. Aqui no plano de custeio, pode ir descendo, ele já vem com todos os dados atualizados. E aqui podem observar que antes não tinha essa opção, essa visão de qual era a situação da análise do plano de custeio. A análise estava feita, só que o ente não sabia se ela tinha sido notificada ou se ela tinha sido aprovada. Era um mistério. Tinha que ligar para o Ministério para saber. Podem observar que a Lei 65... cadê? Desce um pouquinho, Cirleide. Observem aqui, a Lei 4652. Observem que ela foi analisada pelo Ministério e foi notificada. As acima foram aprovadas. Então, quando ela foi notificada, ela não sobe para o sistema do CADPREV, lá no seu custeio. Ela fica engessada, ela fica travada. Então, depende do ente federativo ir lá no seu banco de dados da legislação e verificar o que aconteceu, qual é a notificação em que foi expedida. No caso da Previdência Complementar, as notificações ficam assim, análise concluída com notificação, e o ente consegue consultar. Antes, as leis eram notificadas e o ente não estava ciente. Estava lá as informações, estava a notificação, o prazo expirou, está tentando enviar o DIPR, está tentando ajustar a parte de atuária, e não está dando certo, porque o plano de custeio não subiu. Agora, vocês de RPPS conseguem saber o porquê que foi notificada, quando foi notificada, sem ter que perguntar para o Ministério, sem ter que mandar uma mensagem lá no WhatsApp, minha lei até agora não subiu. Eu estou vendo ela validada. Agora, vocês conseguem ter mais uma ação, que depois de validada, ela é aprovada ou notificada. Para saber, pode clicar ali em Gestão e Normas. Gestão e normas, pesquisar a legislação. Observem que a Cirleide estava com o perfil de ente analista. Ente analista não vai conseguir retificar ou ajustar essa legislação. Então, você tem que ter o perfil de ente legislação. Clique aqui, por favor, no olho. Pode clicar no olhinho. Desce. Pode descer. Está vendo aqui, ó? Ela foi notificada pelo Ministério. Ela foi notificada no início, dia 11/2. Desce um pouquinho, Cirleide. E o conteúdo, pode descer mais. E aqui está o motivo da notificação. Então, o ente federativo consegue visualizar e ter acesso a essas informações, sem ter que passar pelo Ministério, sem ter que solicitar qualquer orientação, qualquer informação. O ente já tem essa informação ao acessar o sistema direto. Só vai conseguir ajustar
vai apresentar um botãozinho de um lápis nessa legislação, se ela está com perfil de ente legislação. Então, podem observar que o perfil já está travado, ele já está vinculado à pessoa. Então, o ente analista só vai mexer com a parte de consultas e o ente legislação só com a parte de normas. Então, a Cirleide vai ver depois, lá com sua turma, essa parte da legislação. Clica aqui no imprimir, por favor. Para aqueles que precisam apresentar a norma, ou dar baixa, ou verificar o acompanhamento para algum registro interno, você consegue. Aqui estão os dados da norma, né, a situação que a lei se encontra hoje, os dados dela por completo. Pode descer, Cirleide. Os dados do plano de custeio, que foi declarado dentro do sistema, pode ir descendo. O arquivo, a lista de leis que ela revogou, pode descer, a norma que ela revogou. Então, você tem um documento, um feedback completo para apresentar para os gestores ou apresentar para os responsáveis sobre essa norma. Então, lá você consegue ver que ela está notificada, aqui em cima você consegue ver que ela está irregular, e o ente federativo consegue fazer todos esses ajustes. A Cirleide ainda não sabia dessa novidade lá para ela. Então, essas são as novidades que a gente tem sobre o GESCOM. Alguma dúvida quanto à parte de GESCOM? Então tá, vamos agora ao CADPREV. Pode? Está irregular, agora você vai ter que correr atrás depois. Vamos fechar. Depois fala. Oi. Mas nem todo mundo subiu. Alguns usuários, de fato, não subiu a sua atribuição, igual a Cirleide. Ela estava já com a responsabilidade de operador, mas ela não teve que fazer todo aquele acesso, sendo que, já que ela estava como operador vinculado à interface dela, ao CPF dela, por que ela teve que fazer de novo? Então, isso aí é uma coisa que a gente está levando para a DataPrev, para eles fazerem essa melhoria. Se eu já sou operador, sem ter que me dar papel, por que eu tenho que me cadastrar de novo? Ou eu já sou usuário do sistema, por que eu tenho que me recadastrar? Então, essas ações é que a gente está levando para a DataPrev, porque o plano de negócio foi, se você está cadastrado, já é para subir direto. Entendi. Aí não precisa, então, fazer o acesso, a gente já vai direto nesse cadastro de GESCOM. Isso. Tá. Se ele apresenta... A não ser que é o novo, tipo assim, um dirigente novo que não tem cadastro nenhum. Prefeito aí, novo, dirigente, gestor, muda um pouquinho do comitê, né? Então, esses aí vão ter que fazer do zero. Tá. Aqueles que já estão no banco de dados, que está ativo ou inativo, ou sem responsabilidade, vai naquela aba de GESCOM, coloca a sua responsabilidade e ele já consegue acessar normalmente. Tá. Aí vai ter vinculação a ele. Certinho, obrigada. Uma dúvida. O GESCOM, ele é eu sou do RPPS. O acesso é para o RPPS é um e o acesso da prefeitura é outro ou não? É uma coisa só? É uma coisa só. Ah, tá. Eu pergunto porque eu sou gestora do RPPS e daí eu que dou acesso ao pessoal da prefeitura. Então, é um só mesmo? É um só mesmo. Ele não tem a vinculação de prefeitura e instituto. Ele é um sistema único que vai fazer para os dois, para o prefeito ou para o presidente do instituto. Não vai ser diferente. O que diferencia seria o perfil de acesso ou a justificativa, ali colocar qual é a sua vinculação. Mas ele não faz distinção de quem é da prefeitura ou quem é do instituto. Não é igual o CADPREV, que tem a responsabilidade de prefeitura e instituto. Ah, então tá bom. Essa é a minha dúvida. Pode fechar essas abas aí e vamos para o CADPREV. Pode fechar quase tudo. Vocês entenderam que a solicitação de do gestor, acesso, da papel, essa parte aí está tranquila, né? Vamos agora dando continuidade à palestra da Márcia, da Marcinha, ali da questão da certificação profissional. A gente vai fazer a prática do que ela acabou trazendo na teoria, tá bom? Pode logar, Cirleide, por favor. Esse aqui eu já olhei, Cirleide, está tudo certinho, tá? O CADPREV não mudou, ele continua tendo as suas telas normais e ele só teve
agora, 31/7, a ideia de que os entes federativos que não atenderem os requisitos vai mudar para irregular. Então, para agilizar, a gente já está fazendo mutirão de ensinar como inserir os dados. Não ficar só na teoria que tem que ter CODEL, COINV, CGVING, CPA. A ideia é a gente já fazer a prática, porque todo mundo já tem a certificação. Só que aonde inserir, como inserir, quem assina, aí eu assinei errado, quais as datas a serem inseridas. Então, a ideia aqui é mostrar também a prática para vocês. O resumo, assim, a Marcinha aqui não me escute, mas o resumo da palestra dela está aqui, nessa tela inicial. Aqui é a quantidade que tem que ter em cada responsabilidade. Pode observar que está aqui os dados dos antecedentes, a certificação, experiência, formação. E aqui fala quem tem que ter e quem não tem que ter. Qual é a maioria, qual que é 1/3, qual é o total. Então, está aqui a responsabilidade. Podem observar que os antecedentes é para todo mundo. A certificação profissional tem as suas regras, 1/3, maioria, total, totalidade tem que ter. Então, aqui mostra quem precisa ter, quem não precisa ter e a quantidade. Não quer dizer que está verde aqui, que você esteja verde internamente. Vamos lá, em cadastro. Ele já vem com a identificação total do município, todos os dados. Vamos F5 aí, Sirleide. Deixa eu só carregar. Dá um Enter aí. Dá um F5. Pronto. Não foi de novo. Aqui nessa aba, a ideia inicial da primeira fase é mostrar o seu porte no ISP, a lei em que institui o seu regime próprio e o seu endereço ali do seu RPPS. O e-mail e o telefone do instituto ou da prefeitura quando a gente precisa encaminhar uma notificação. Na primeira opção, qual que é a ideia? Qual que é a sugestão que o Ministério está passando para todos os gestores? Como houve mudanças aí na maioria dos RPPS, mudou os dirigentes, mudou os gestores e lá ele está vermelho. Não é você alimentar os dados dele primeiro para depois subir os dados dos novos. Se a pessoa já saiu e não consta mais no quadro, e ele não está no comitê ou em um conselho, essa pessoa já pode ser inserida a data fim. E aí, colocou a data fim, já vai diminuir menos uma pessoa para alimentar. E deixar, de fato, somente aqueles que é necessário as informações, quem está na gestão atual. Quem saiu não precisa mais dos dados, coloque a data fim dele, 31 de dezembro, 1º de janeiro, para começar a nova gestão, os novos usuários. Vamos lá, dados cadastrais. Nos dados cadastrais, aqui é vinculado todos os usuários do sistema CADPREV. Todo mundo que está vinculado ao seu município está nessa lista. A responsabilidade quer dizer que essa pessoa está com perfil ativo. Podem observar ali, relação vigente. Se essa pessoa tem uma nomenclatura, uma responsabilidade aqui na frente, quer dizer que essa pessoa tem sim acesso ao sistema. E ela não foi bloqueada e não foi dada data fim para esses usuários. Mas vamos supor que esse rapaz, Diniz, não está mais como gestor. Ele saiu do município, ele passou em outro concurso ou ele foi para outro município. Temos um caso concreto. Vamos lá. Ireni Tereza. Ela não é mais parte do município, ela tem uma responsabilidade de dirigente e ela saiu. Para alterar, vamos clicar no lápis. Não se apaga usuários. O sistema vai dar mensagem informando que não pode apagar. A ideia é de apagar só se ele tivesse duplicidade dentro do sistema. Aí tudo bem. A orientação e o manual de manutenção orienta que coloque data fim para manter o controle e a gestão, mostrar o histórico de movimentação dos usuários. Para ela que já saiu, vai vir aqui, a Sirleide não tem o perfil, então ela não vai conseguir, teria que clicar aqui no lápis e colocar uma data fim. Sirleide, vamos pela estrutura de gestão, composição da estrutura, aqui na segunda.
Isso. Vamos clicar aqui no lápis. Vamos clicar novamente no lápis, está vendo? Ela não tem acesso pelos dados gerais. Ela não pode mexer, mas ela consegue ir individual lá pela estrutura de gestão. Clica no lápis. Ele vai pedir o ato. Né? Vamos lá, o que é o ato, doutora? Uma portaria. Aqui. Número da portaria. Pode sim. E pode colocar a data. Aqui. Aqui o dispositivo da norma é o artigo ou uma informação assim. Pode colocar aí, isso. Pode descer, clico em OK. Pode salvar. Observem que ela não está mais na lista de dirigentes. Então, essa pessoa não está mais dentro do banco de dados do RPPS. Então, essa é a primeira ação, primeira etapa que tem que ser feita pelos gestores, pelos dirigentes. É colocar a data fim. Colocou a data fim, essa pessoa já não tem mais acesso, ela não vai fazer mais parte da composição da estrutura. Só que aqui está vermelho. Vamos supor que esses dados estejam vermelho. O que o ente tem que fazer? É subir essas informações. Cirleide, vamos pegar aqui a Márcia Conceição, por favor. Vem aqui no lápis, por favor. Vai novamente aqui no lápis. Pode cancelar. Desce, cancela. Clique aqui, por favor, no ícone do bonequinho, do crachá, que é onde leva os requisitos. Desce um pouquinho, mais um pouco, revoga essa sua assinatura. Pode revogar. Ok? Vamos aqui na composição de novo. Vamos lá, carregar. Só a internet ajudar um pouquinho. Sobe. Observem. Viu? Está vermelho. Se está vermelho, quer dizer que está devendo. Se está cinza, quer dizer que não é obrigatório. Se está verde ou negritado, quer dizer que foi atendido. Vamos aqui, Cirleide, novamente no ícone do crachazinho. Pode clicar aqui direto. Isso. Quais são os pontos de controle que o ente federativo tem que ter? Essa data aqui, ela tem a validade de 2 anos. Marcinha já mostrou para vocês. Então, se expirou 2 anos, automaticamente o sistema vai ficar em vermelho. A recomendação que a gente está passando é que seja a data do último documento emitido, dos 3. Desce um pouquinho, Cirleide. Mais um pouco, desses 3 documentos, que é as declarações e a autodeclaração. Então, teve todos esses dados inseridos, todas essas informações, passou de 2 anos, tem que renovar. Então, o ente federativo entra, troca essa documentação, consegue fazer igual a Cirleide fez, revoga a assinatura, apaga os documentos que estão aqui dentro e anexa a nova documentação. Tá? Então, o ente federativo faz essa renovação de 2 em 2 anos. A Cirleide mandou aqui dia 29/7, passou 2024, 2025, então já vai daqui a pouco expirar essa documentação. Desce um pouquinho, Cirleide. Vamos colocar novamente para a Cirleide aqui assinar e voltar para o verdinho, senão ela vai morrer ali. Vamos lá. Vamos salvar. Pode salvar, Cirleide. Deixa ele carregar. Sobe um pouquinho, vamos ver se está carregando em algum canto aí. Sobe, dá um F5. A internet ajuda a gente. Pronto.
Ela já salvou, né? Não salvou. Coloca seu nome aqui. Clica em salvar. Clica aqui em início. Vamos ver se já está lá para você assinar. Senão a gente tem que fazer numa internet mais lá do atendimento. Clica aqui. Não, ele não subiu. Então você tem que voltar lá e colocar de novo o seu nome. Ele só sobe para assinatura quando você clicar no nome, igual o Cirleide clicou lá, dados cadastrais, colocou o nome dela e clica salvar. Se ela fizer isso, o nome dela ficar salvo e dar a mensagem que foi salvo com sucesso a dos dados dos requisitos, né, dos antecedentes, aí sobe para assinatura. Se ela não colocar essas informações e não subiu, que ficou travado, e aí vai ficar cobrando dela. Então, enquanto ela volta lá na estrutura, por favor. Não. Seu nome está errado, depois a gente tem que trocar lá, viu? Seu nome está errado até hoje. Vamos lá, aqui de novo. Vamos lá na composição. Cirleide, seu nome está errado no sistema, Cirleide. Cirleide da Silva, não é? Sai do sistema e entra de novo, Cirleide. Sai de tudo, desloga aí. Gente, é ao vivo, né? Então, por isso que pode dar esses bugs aí. Pode clicar lá no ícone de sair. Ali, aqui, ó, clica aqui. Na portinha de saída. Loga novamente, por favor. Seu nome está errado, Cirleide. É Cirleide da Silva? Tá certo aqui no meu banco de dados. Está Cirleide da Silva ou ainda está Cirleide A Silva? Não, Cirleide A Ilva. Cirleide, como seu nome está trocado? Vamos procurar aqui Cirleide. Mudar o nome da Cirleide. Cirleide da Silva. Pode sair de novo, que eu estou salvando aqui. Servidor efetivo. Loga novamente, por favor. CPF está certo? Se for o caso, abre uma janela anônima aí para a gente ver se vai. Cirleide trocou o nome. Eu já atualizei aqui, está certinho no meu. Entra numa janela anônima, se for o caso, onde que não tem cache, não tem mais nada, e que já foi, isso. Cadprev, vamos lá. Se o nome de vocês estiverem errado ou algo assim, vocês avisem o Ministério, tá? Porque o da Cirleide foi bullying lá do atendimento. Oi. Diz isso, Cirleide, seu nome atual é Cirleide da Alfa, algo assim, né? Eu ajusto aqui no banco de dados, porque o meu tá certo, né? Então, vamos ver se você está com o seu certidão de nascimento original. Pode ser, né? Vamos lá nos dados cadastrais. Dados cadastrais novamente. Desce, por favor. Tá certo o seu nome aí, ó. Cirleide da Silva. A gente dá uma olhada para ver se você não entrou na malha fina. Foi pega, né?
Vamos voltar lá na composição, na estrutura, e eu vou olhando os seus dados aqui. Nos demais dados, tem a mesma ação. O ente federativo tem que selecionar item por item e colocar para o seu gestor assinar. O gestor master, quem assina, é o presidente do instituto. Espera aí, cadê? Ah, seu nome está errado lá no banco de dados por algum motivo. Tá, vamos lá. Estrutura de gestão, composição. Isso. Vamos continuar ali, aqui está em vermelho. Clica no ícone do bonequinho, por favor. Eu estou mudando aqui, porque o banco de dados que está errado mesmo. Por algum motivo, o seu nome ficou com S no lugar do A. Clica no ícone, isso. Já falei da questão da data. Se quer anexar novamente, tem que remover a assinatura. Mas o lá de cima não vai deixar. Pode clicar em salvar, quer ver? Ó, não vai carregar. Eu tenho que mostrar isso para a Marcinha. Pode subir, que quando você revogou a assinatura, ele revogou o seu nome. Pode subir. Sobe, por favor. Experiência profissional. Pode clicar. Na experiência profissional, caso seja necessário, pode clicar nesse xizinho. Tirar o seu nome, por favor. Pode tirar seu nome de lá. Tira seu nome, isso. Coloca no branco. Sobe. Coloca experiência aí. Isso. Desce um pouquinho. Na experiência, né? Pode colocar os seus atos, os seus documentos que você mostra a sua experiência, currículo, Lattes, o seu currículo profissional, seus dados, artigos, tudo que você tem, que mostre que você tem uma boa bagagem como profissional. Então, aqui você tem N documentos que você pode estar subindo. Ele tem a mesma ação. Se você não assinar, ele não sobe. Se é necessário substituir, tem que revogar. Vamos para o próximo. Formação superior. Anexar o seu certificado de graduação, pós-graduação, MBA, mestrado, o que você tiver de experiência, né, ali, educacional, de nível superior, você vai subir aqui. Não tem limite. Então, a gente pode colocar todos os seus diplomas aqui de nível superior até chegar ao doutorado, MBA, aí, para deixar bem também alimentado. Na certificação profissional, sobe, certificação profissional. Na certificação profissional, as entidades certificadoras têm uma atividade de subir as informações. Então, o ente federativo automaticamente não precisa subir, ele só precisa marcar a opção em que ele se encontra hoje. A certificadora está ali, a data da validade e qual é a sua certificação. Você viu que está tudo certo? Você vai marcar ela. Se você possui mais de uma certificação, não é necessário você marcar uma, depois salvar e depois marcar outra. No primeiro arquivo que você está enviando, você pode marcar todos de uma vez só. Pode colocar todas as informações em que o sistema já vai deixar salvo os seus dados ali, que você possui 2 ou 3 certificações profissional. Feito isso, verificar se está tudo verdinho do outro lado. Estando tudo verdinho do outro lado, o ente federativo já não vai estar mais em análise. Aquela informação lá no sistema CADPREV, nos requisitos profissionais em análise, quer dizer que vocês têm alguma inconsistência, que vocês têm alguma informação que está faltando. E aí o ente federativo pode entrar, verificar dessa mesma forma. Se observar, volta ali nos dados, por favor, na composição. Na composição, se observar, ele fica vermelho.
Então, se está vermelho, o ente federativo consegue saber já quem está para ajustar. Ele fica com o íconezinho vermelho bem aqui. Depois que ele é assinado, sobe tudo, ele fica verde. O dirigente máximo, ele tem que ter essa estrelinha. Se ele não tem essa estrelinha, ele é um dirigente. Ele está dentro do rol dos dirigentes. Quando é acionado essa estrelinha, ele vira o dirigente máximo e ele que vai assinar de todos os colegas. E o dele, aqui no caso dela, da Cirleide, quem assina é o prefeito. É o responsável máximo do RPPS. Que aí ali é o prefeito que vai assinar o dela. Desce um pouquinho, Cirleide. Em alguns casos de conselho deliberativo e conselho fiscal, que a legislação do município fala que é um só e que não houve alteração para quem tem mais de um ou que tem só um e que ficou todo mundo unificado dentro do mesmo conselho, tem que notificar o Ministério, encaminhando essa lei, informando, olha, Ministério, eu só tenho um conselho que faz a mesma função do deliberativo e fiscal, os dois estão juntos. E aí vocês vão mostrar isso na lei, e aí o Ministério vai lá e regulariza esse item, manualmente. Então, o ente tem que apresentar a norma, a lei que faça essa visão. E se tem menos de 3 ali, também tem que ser notificado. O Ministério tem que ser informado que na legislação é determinado que seja um da Prefeitura e um do Instituto. Ou um da Prefeitura e um eleito. Então, tem que ser notificado ao Ministério quando não é mais de 3. Se é 3, ainda é aceitável, o sistema não vai regularizar. Mas se é só 2, o sistema cobra. E aí o sistema quer saber porque só tem 2 pessoas ali dentro desse conselho ou desse comitê. E ao final também é a mesma coisa, né? Sempre está com todo mundo certificado, com toda a documentação. Quando ele está com essa informação meia cinza, não é um dado obrigatório. Se quiser alimentar, pode, mas não é obrigatório. O ente vai inserir se quiser. Mas também não vai ser levado em consideração para o critério. Vai ser uma informação levada para a gestão, manter tudo alimentado, com controle, e o ente consegue ver todas essas informações. Clica, sobe até o final ali da página. Não, do lado do menu. Início. Não sei se observaram, no consulta pública, clica, por favor. No consulta pública teve umas novas informações que foram inseridas para os RPPS que precisa ter mais controle e gestão. Clica em regime, por favor. Coloca o município. Essa informação é para quem está trabalhando com a compensação previdenciária, que quando vai fazer o requerimento ou enviar o pedido, o INSS volta informando que a data da pessoa não está em conformidade com o sistema CadPrev. O INSS está olhando essa data aqui. Então, foi quando começou o regime. Então, quando for fazer essa parte da compensação, podem mostrar para os seus responsáveis lá do Comprev que essa data de regime ela é pública agora. Antes só ficava internamente. Agora, todos os gestores conseguem ter acesso para saber quando começou e qual é o ato legal, quando começou e o ato legal da norma dentro do sistema do CadPrev. Vem também a questão dos acordos de parcelamentos, demonstrativos e relatórios e estatística. Então, a gente deixou livre para os entes federativos estar consultando, para quem faz estudo ou quem quer fazer qualquer tipo de artigo que pegue dados relacionados aos regimes próprios, a parte de consulta pública, vamos lá, consulta pública, do DIPR, os acordos de parcelamento, ou precisa de algum relatório de estatística para estar apresentando, a gente já desenvolveu esses painéis ali dentro do próprio sistema para quem está fazendo essa parte de estudo, ou que precisa saber como o ente federativo está no seu dia a dia. Todas as informações que são declaradas, tirando os dados pessoais, respeitando a questão da lei de acesso e a lei de responsabilidade de dados. Então, os dados estão lá, mas não são dados pessoais, são dados funcionais e públicos. Números e valores declarados por cada RPPS. Então, se precisa, os dados estão dentro do sistema.
Clica, por favor, em RPPS, Sirleide, lá no Google, coloca RPPS. Não, lá em cima. Vamos fazer uma... Isso, coloca aí RPPS. Pode dar um Enter. A gente já conseguiu que, só de colocar RPPS no Google, ele já vai apresentar o nosso site oficial dos regimes próprios. Então, não precisa estar digitando o site por completo. Então, os próprios navegadores, a gente já conseguiu fazer com que eles reconheçam RPPS logo de cara, em vez de colocar Previdência no Serviço Público, ter que colocar Ministério da Previdência e fazer todo aquele passo a passo. Colocou RPPS, já leva direto para a nossa página. Clica em RPPS, Sirleide. Todas as nossas informações agora vão ficar disponíveis. O ente federativo consegue consultar os informes, os indicadores, índice e a nossa aba de destaques principais. Pode descer. Aqui vai ficar os nossos principais dados que a gente estamos divulgando. Por exemplo, clica aqui no guia. Esse guia foi publicado na semana passada. Então, o que é de novidade, a gente já vai subir direto para a página. Então, todas as informações, não além do informe, que é aquele que é encaminhado todo final de mês, com resumo do que aconteceu no mês, que aconteceu no mês, ele agora também vai estar tudo dentro da página. Então, sempre vai ter artigos, matérias, documentos públicos dentro do nosso sistema. Além desses dados, a gente tem as consultas públicas que são cadastradas dentro do sistema do GESCOM, que a gente viu que a matéria é interessante, que a pergunta foi boa, e também estamos subindo essas informações. A gente tira os dados pessoais e viu que aquela informação é interessante, que a pergunta de um é a pergunta de todos, a gente já está alimentando também. Desce um pouquinho, Sirleide. Pode descer. Mais um pouco. Vai ter lá a parte de consultas do GESCOM. Pode descer um pouquinho. Aí. Podem ver aqui, ó. Informativo mensal GESCOM. Então, toda vez que a gente... Pode clicar, Sirleide. Toda vez que uma consulta ela é interessante, que tem um tema... de tribunal, Supremo Tribunal, ou do CRP, ou qualquer tema relevante para o regime próprio e que seja de impacto para todos, a gente sempre está subindo. Desce um pouquinho. Podem observar que, de acordo com o que a gente vê que é importante, sempre está subindo 10 ou 15 consultas. Clica, por exemplo, em abril de 2025. Vem o tema. Pode clicar. E aqui vem a base legal e a resposta em que foi enviada para aquela consulta lá do sistema. Então, se o ente precisa de ter dados ou obter informações de alguma consulta pública ou querem estudar algo que a gente publicou, a gente está deixando tudo bem transparente para o ente. Então, conseguem consultar, conseguem acompanhar os temas, os debates que acontecem, fica tudo público. E se a gente vê que aquela consulta ela é importante, que ela tem impacto, além dela ir por mala direta, no informe, ela ainda sobe para esses informativos mensais que tem do GESCOM. No caso, se tiverem mais dúvidas, a gente vai respondendo e é isso. Eu vou só ajustar o perfil da Sirleide e, no mais, encerro por aqui, pessoal. Sirleide? Olha, realmente foi uma surpresa para mim. Já mandei mensagem lá para Ubatuba para ver o que está acontecendo. Mas, Caco, eu agradeço muito a sua... Eu acho que na forma prática é muito bom da gente estar aprendendo. Falo que até nós, gestoras, às vezes a gente tem dificuldade de estar acompanhando. Eu sei que a gente tem equipe, mas a gente precisa também estar acompanhando. Né? E aqui eu acabei aprendendo bastante com relação a isso, nesse dia a dia de como consultar, principalmente a RPPS que teve alteração, né, de gestão. Até conselheiro é bom estar acompanhando. Então, aqui a gente agradece bastante.
Né? Alguém tem mais alguma dúvida? A gente ainda tem alguns minutinhos que a gente pode estar tirando. Mas se não tiver, eu vou ter minha dúvida aqui. Vamos voltar naquele caso lá que eu estou inconformada com essa questão. Depois eu vou verificar com vocês o que realmente acontece. Só para vocês terem uma ideia, nós alteramos nosso plano de custeio no final do ano passado. Então, foi em dezembro de 2024. Só que eu tinha um plano em vigor, acho que é aí que deu o conflito. Eu tinha um plano em vigor, que era lá de 19, com alguns valores de alíquota. Na hora que inseri o novo plano, né, que mudou a lei, deu inconsistência. A gente fez chamadas no GESCOM para poder verificar, porque ele não aceitava esse novo plano, e eu estava tranquila, achando que já estava resolvido. E agora não está. Mas por que será que, se eu fiz um novo plano, um novo reparcelamento de alíquota? Neste caso, exatamente em prática, o plano de custeio, para ele estar totalmente validado e aprovado, ele tem que seguir os requisitos da portaria 1467 e o estudo do equilíbrio financeiro atorial. Mas o estudo do equilíbrio financeiro atorial é um estudo. Então, só vai ser levado em consideração aquilo que está dentro da norma. Então, a sua norma, ela pode ter atendido parcialmente o que você está solicitando. Então, tem que ver aquela notificação que você recebeu, pode estar falando de uma noventena, porque subiu, aumentou o plano de custeio, e de acordo com o artigo 9º da portaria 1467, independente do que aumentar, vai ter noventena. Se aumentou 1%, ou seja, qual for o valor de aumentar, vai incidir a noventena. Então, teve noventena, não foi aplicado pelo ente federativo porque a lei não estava prevendo ou porque o ente, na hora de lançar, não lançou a noventena. Então, tudo isso, na hora de lançar o plano de custeio, ele vai impactar. Dentro do sistema GESCOM, do plano de custeio, ele já vem com uma nova atividade. Se existe 2 planos de custeio vigentes no mesmo período, ele te dá uma alíquota concomitante e te fala qual é a lei que você tem que revogar e já vai te dar uma ação de data. A data que você declarar, ele vai falar que você tem que revogar um dia antes. Então, o sistema ele já teve essa novidade. Na hora de colocar. Porque teve esse questionamento, e o que acontece? Esse novo plano não alterou 25. 25 continuou com a mesma alíquota, que estava lá de 19. Mas aí pode ter que a legislação esteja precisando ajustar uma data ou ficou faltando cadastrar 5 anos, 3 anos, ou um valor, uma vírgula mudou o total. Então, isso vai impactar. Mas isso é bom que eu tenho uma salinha ali do Ministério, eu vou lá fazer uma consulta, né, por Ubatuba. Sim. Mas aqui eu agradeço a sua participação. O Ministério está à disposição para quem também tiver alguma dúvida, querer ajustar alguma questão do RPPS de vocês. Wagner, muito obrigado pela sua palestra, pela sua presença, em nome da APPREM. Aqui, um bombom, apesar que, olha, você me deu uma notícia ruim. Fiquei sem ação. Não, mas precisando, a gente está lá no stand. Não, daqui já vou lá, a gente não vai ter nem café, hein? Tá bom. Vou lá ajustar. Muito obrigada, Wagner. Valeu. Obrigado, meu bom. Em nome da APPREM. Obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição. E agora nós vamos ter um intervalo, vamos para o coffee, e às 16 horas estamos aqui novamente. Muito obrigada a todos.